Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, filme de 2016, dirigido por Zack Snyder. Completam 7 anos do seu lançamento. Esse filme é uma sequência de O Homem de Aço, o ato inaugural do universo compartilhado da DC, lançado em 2013 e também dirigido pelo Zack Snyder. Esses dois filmes eles propõem uma nova visão, principalmente do Superman, vivido pelo Henry Cavill, um pouco diferente daquela mais conhecida do Richard Donner, do final dos anos 70, do Superman o filme, e também da sequência Superman 2, assinada pelo Richard Lester. Essa visão do Donner trazia um super-herói mais romântico, uma idealização mais de super-herói, e também alguns traços românticos mais ligados àquela questão do Superman escoteiro, como alguns se referem. Eu imagino que o Zack Snyder ele teve a visão dele um pouco mais contrariada em relação a essa versão do Richard Donner, que é muito importante, é uma versão histórica, é um filme que influencia até hoje em qualquer adaptação de quadrinhos, mas o Snyder ele tentou seguir um rumo um pouco diferenciado, mostrando um super-herói mais introspectivo, mais melancólico, e isso se dá principalmente pela interpretação do Henry Cavill, que às vezes é muito criticada, mas está de acordo, a meu ver, com o tom que o Zack Snyder tentou adotar para esse personagem. Enquanto isso, o Batman, feito pelo Ben Affleck, a versão dele não é muito diferente daquela que o Tim Burton e o Christopher Nolan, por exemplo, já tinham apresentado em seus filmes. É uma visão mais ligada ao Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e tende a mostrar um Batman mais conflituoso, um Batman mais paranoico, um Batman às vezes mais violento também. Essa versão do Zack Snyder para ambos os super-heróis, ela traz um contexto também sociopolítico, de tentar identificar qual é a função que teria uma pessoa com superpoderes em relação à sociedade, o que, que ela traria de benefícios ou riscos à humanidade, e isso acaba se refletindo na própria trama, né, em que o Bruce Wayne e o Batman, na versão dele super-herói, acaba tendo muita desconfiança em relação ao que o Superman pode fazer com os humanos, fazer com a Terra, depois dos episódios de destruição que vimos em O Homem de Aço, causados pelo Zod. Então, essa maneira como o Snyder acaba trabalhando os dois personagens tem muito a ver com essa discussão, tendo como pano de fundo a relação, principalmente do Superman com os pais terráqueos, principalmente com o pai feito pelo Kevin Costner em O Homem de Aço e que reaparece eventualmente no Batman vs Superman, e com a mãe dele, a Marta, feita pela Diane Lane, muito bem. Além disso, a gente tem discussões envolvendo o papel do jornalismo pela figura da Lois Lane, né, interpretada pela Amy Adams, e que acaba tendo uma presença muito grande na versão completa do filme de 3 horas, que foi lançado em Blu-ray em 2016, um pouco antes do lançamento nos cinemas. É uma versão que tenta contextualizar melhor a maneira como o Clark Kent investiga o que, que poderia estar fazendo o Batman em Gotham City em relação aos criminosos, e isso acaba trazendo uma discussão do papel também do super-herói na sociedade e de como ele é visto, se ele é visto como alguém que pode ajudar ou visto como uma ameaça. Isso está muito presente nessa versão de 3 horas do Batman vs Superman, por meio da figura do Clark Kent. Mas a versão do cinema, que foi lançada em 2016, um pouco antes da versão em Blu-ray, é uma versão com meia hora a menos, ela também constrói muitos apontamentos para que possa se diferenciar esse estilo da DC em relação ao que vinha fazendo, por exemplo, a Marvel,
desde 2008 com o sucesso do Homem de Ferro. Em seguida, tinha conseguido fazer os filmes do Thor, do Capitão América, até chegar em Os Vingadores do Joss Whedon, que teve uma bilheteria bilionária e acabou meio que demarcando essa visão do filme de super-heróis como uma mescla entre ação e comédia com alguns elementos de drama. Isso o James Gunn acabaria trabalhando ainda melhor no Guardiões da Galáxia, né, o filme dele de 2014, e todos esses filmes acabariam antecipando essa visão que o Zack Snyder quis dar para o Batman vs Superman. Eu acho que é uma visão, obviamente, como muitos dizem, mais sombria, às vezes mais pessimista, com alguns traços também mais de violência, mas eu me interesso principalmente pela construção desses personagens, da maneira como o Zack Snyder foca esse embate entre o Batman e o Superman. Eu acho que ele consegue fazer isso de maneira muito interessante, não só pela carga visual que ele sempre conseguiu trazer nos seus filmes, mas também pela maneira como ele visualiza essa construção dramática que se direciona ao duelo final entre os dois super-heróis. Ele conseguiria trazer de novo essa elaboração dele, principalmente no Liga da Justiça do Zack Snyder, de 2021, a versão dele completa de 4 horas. E eu imagino que se o Zack Snyder tivesse à frente ainda da DC, ele continuaria mais ou menos com essa visão, tentando elaborar uma construção de personagens mais associada ao drama e com uma presença não tão grande de elementos bem-humorados. Eu entendo que o Zack Snyder consegue fazer isso muito bem desde o início da trajetória dele, no Madrugada dos Mortos. Depois ele fez 300, fez o Watchmen no filme, o Sucker Punch, até chegar no Homem de Aço e no Batman vs Superman, A Origem da Justiça, que são dois filmes que se ligam não só por pertencerem ao mesmo universo compartilhado, mas por terem na direção alguém com uma certa visão autoral, que certamente tanto agrada a alguns espectadores quanto desagrada a outros. Normalmente, quem acompanha os filmes de super-heróis também costuma ser leitor de quadrinhos, gosta muito e acaba tendo uma visão particular para aquele personagem e às vezes considera que o Zack Snyder não mostra uma versão mais adequada tanto ao Batman quanto ao Superman. Eu particularmente acho que apesar de o filme ser divisivo, ter ainda muitas polêmicas em torno dele, muitas discussões, eu ainda considero um fenômeno pop tanto para o bem quanto para o mal, e ele ajuda a explicar melhor quais são os marcos de separação entre a Marvel e a DC, os estilos diferentes, e isso acaba contribuindo para esse subgênero de super-heróis, para poder entender não só o filme, mas como todo o funcionamento de certa parte da indústria. Então é isso, eu queria reafirmar a importância que eu acho que o Batman vs Superman, Origem da Justiça tem. Eu espero que seja um filme que possa ser reavaliado por novos espectadores, que possam ver também a parte mais de qualidade que ele tem e não apenas aquela parte que abrange mais críticas em relação ao seu direcionamento e ao seu tom. Eu queria agradecer por você ter acompanhado o vídeo. Se você gostou, quiser curtir, compartilhar, e quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Obrigado pela atenção de novo.